Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de proteção dos sistemas elétricos. Hoje a gente vai ver um tema muito importante, óbvio, dentro da parte de proteção. Como eu falei para vocês, a disciplina é bastante curta, né? Só são 30 horas. E talvez a gente, pelo tempo, não dá para cada vez mais aprofundar sobre o tema, né? Mas a gente vai dar uma boa conhecida aí a respeito dos temas muito importantes dentro da área de proteção. No caso, são os relés, né? Tem muita gente que já tem conhecimento do que é um relé, outras pessoas nunca ouviram falar, outros já ouviram falar, mas não lembram o que é direito. Então, vamos passar aqui um pouco a ver a parte aí de relés de proteção, tá? Então, o que seria um relé? Bom, os relés, eles são esses elementos mais importantes do sistema de proteção, né? Eles que são os vigias do sistema de proteção, vigiando aí dioturnamente, né, as condições de operação do sistema elétrico. Tá? Então, é eles que ficam de olho no sistema de potência, verificando a cada momento a sua condição. Tá? Então, o relé é um dispositivo sensor, né, que comanda a abertura do disjuntor. Tem muita gente que confunde. O relé não vai abrir nada, né? Ele não é equipamento que vai provocar. O relé não é o dispositivo que vai, de certa forma, abrir o circuito. Tá? Ele que vai provocar a abertura do circuito. Quem abre o circuito ou fecha, né, o circuito é o disjuntor ou outro equipamento. Mas o relé ele só vai observar as condições e comandar um determinado equipamento. No caso aqui, um disjuntor. Né? Então, o relé é esse sensor, né, dispositivo sensor, que comanda a abertura do disjuntor. Né, quando surge algum problema tá, no sistema, né, tem alguma condição anormal de funcionamento. Então, eles devem analisar e avaliar, né, uma variedade gigante aí de parâmetros, né, observando aí corrente, tensão, potência, impedância, ângulo de fase, tá? Então eles, a cada momento eles ficam vigiando, né, essas grandezas aí no sistema de potência, tá? Para estabelecer qual é a ação corretiva que é necessária, fechamento de uma chave, abertura, enfim. Então eles acabam fazendo esse papel, tá? Apesar do tempo, né, de operação dos relés frequentemente variar na faixa bastante larga, né? Então você tem relés que variam em várias faixas. A velocidade, né, dos relés ele pode ser classificado dentro das categorias. São 4 praticamente, né? Então são relés aí que vocês vão ver. Relés instantâneos, né? Ou seja, nenhuma temporização é intencional, né, e produzida no relé. O tempo inerente fica na faixa de 17 a 100 milissegundos. Tá? Então, eles podem ser também temporizados, tá? Uma temporização intencional introduzida no relé entre o tempo de decisão do relé e o início da ação de desligamento. Né? Então, você também tem alta velocidade, um relé que opera em menos de 50 milissegundos, né? Ou 3 ciclos na base de 60 Hz, claro. E ultra alta velocidade, né? Uma temporização inferior a 4 milissegundos. Você pode perceber o seguinte, gente. Uma onda de corrente, por exemplo, senoidal, né, em regime permanente, ela não é bonitinha assim, né? Mas ela é bem próxima, bem parecida com isso aqui, tá? Que você tem uma onda, uma parte positiva, negativa, né? Uma senoide, ora com a polaridade positiva, ora negativa, positiva, negativa. Mas quando você tem um curto-circuito, né, no sistema, seja ele curto-circuito trifásico, né, que a gente já viu nas últimas aulas, trifásicos, bifásicos, monofásicos, tá? Ao ter esse curto-circuito no sistema, você acaba provocando uma distorção dessa onda senoidal, né, que estava em regime permanente. Então você acaba provocando distorções nessa rede, né, nessas ondas. E aí o que acontece? De certa forma, o curto-circuito ele tem uma parte que é assimétrica, né, e uma parte que é simétrica, de certa forma que você olha para o sistema e percebe
é que essa parte assimétrica, ela está ali na faixa, né, de milissegundos, né, às vezes até microsegundos. Então, o relé, ele tem que trabalhar em geral nessa faixa, não adianta de nada ele trabalhar depois de curto-circuito se eliminou às vezes, né? Às vezes é um transitório lá e eliminou sozinho, ou nem chegou a esse ponto aqui, né? Ou seja, o relé, de certa forma, ele tem que trabalhar dentro dessa faixa aqui, quanto mais rápido possível, claro, dependendo da sua função. Então você tem a função aqui instantânea, que está nessa faixa de 17 a 100 milissegundos, né? Lembrando que milha é 10 a menos 3, né? Então você divide aqui, ó, 100 dividido por 1000, né? Que é 10 a menos 3, então dá 0,1 segundo. Está nessa faixa aqui, ó, 0,1 segundo. O temporizado, né? Você tem uma temporização intencional já, né? Que é introduzida no relé entre o tempo da decisão do relé e o início da ação. Então você tem um delay aí, né? Por isso que chama de temporizado, tá? A alta velocidade, que já está no ciclo de 50 milissegundos, você divide, ó, 50 por 1000, né, que é 10 a menos 3. Então dá 0,05, já está aqui na faixa, né? Alta velocidade, olha só, bem próximo do curto-circuito, né? E ultra alta velocidade, você tem aqui na faixa de 4 milissegundos, 0,004 segundos, né? Então, esse tipo de relé é realmente trabalhando nessa faixa de alta velocidade, tá? Bem próximo ali do curto-circuito. Bom, de maneira geral, claro, né, uma coisa bem prática aqui, os relés eles são classificados quanto ao seu aspecto construtivo, tá? Aí você tem relés eletromecânicos, relés eletrônicos ou estáticos, né? Pode ser um nome ou outro. Relés digitais e numéricos. Vamos ver e conhecer cada um desses, né? Os relés eletromecânicos são um dos primeiros tipos, não foi o primeiro mesmo, não, mas foram um dos primeiros tipos de relés aí construídos, né? Do início do século XX, tá? Então você tem aí os pioneiros na proteção, né? A maior quantidade de sistema elétrico. Ainda hoje você encontra aí subestações com muitos relés eletromecânicos, tá? Você pensa que é uma coisa rara, mas não é não. Próprias subestações da Equatorial hoje aqui no estado, tem muito que também foi herdada da CEPIS, né? Tem muitas com sistema de painel lá com um bocado de relé eletromecânico, tá? Então, a maior quantidade de sistema elétrico, movimentos mecânicos devido a campos elétricos e magnéticos, ou seja, eles aproveitam esse efeito, né, da passagem da corrente num determinado material para essa relação que existe, né, entre a força e o magnetismo, né? Então, eles aproveitam essa característica aí. Quanto ao funcionamento, eles podem ser de atração eletromecânica ou magnética, né, e de indução eletromagnética, tá? Mas, assim, os dois principais modelos que existem hoje, você tinha vários modelos, né? Relé de atração de armadura, de disco, né? Que são esses dois. Esse aqui é o relé de atração de armadura, né? Ou seja, a corrente passa aqui. Quando essa corrente passa nesse TC com um valor muito elevado, né? Que no caso que ele não estava dimensionado para isso, essa corrente vai provocar uma força magnética que vai puxar essa mola aqui e vai fechar esse contato, né? E desse contato vai provocar lá um efeito lá no circuito de corrente contínua, tá? Isso aí vai provocar uma reação em cadeia. Então, a corrente vem, puxa essa mola, né, essa armadura aqui, né? E aí fecha esse contato e vai provocar lá uma reação dentro do sistema. Esse é o relé eletromecânico, né? Relé de alavanca ou relé de armadura, tá? Esse aqui é o relé de disco, tá? Esses dois tipos de relés eletromecânicos ainda existem, tá? Em muitas subestações. Duram muito tempo, né? Como eu disse para vocês, tem subestação da CEPIS de 1980, que ainda hoje esses relés eles estão funcionando normalmente, tá? Eles são relés ruins? Não, são relés bons, claro, que você pode dimensioná-los, né? Caso a sua necessidade seja aquela, mas no rol de equipamentos hoje existentes, né? Eles são realmente bem aquém da necessidade, tá? Então você tem esses tipos de relés ainda em funcionamento. Aí, ó, você pode perceber que esse é um tipo de relé bem antigo, né? Então você tem esses relés aqui eletromecânicos. Ó, como eu falei para vocês, muitas subestações ainda utilizam, né, relés eletromecânicos, tá?
que se aproveitam desse princípio de indução existente aí nos equipamentos, né? Indução eletromagnética. Bom, os relés eletrônicos, né, eles datam aí do início dos anos 60, né, denominados relés de estado sólido, né, ou estático. Geralmente eles vieram dessa questão da criação de circuitos integrados, né, digitais, aí entra amplificadores, porta-lógica, né, flip-flops, enfim. Então, eles aproveitaram essa onda aí de inovações no início da década de 60, né, e implementaram algumas funções. Os eletromecânicos eles só haviam uma função, né, que é a função específica para aquilo lá que ele está sendo visualizando, ou sobre corrente, né, ou sobre tensão, enfim. Aqui não, nos eletrônicos, né, você já tem um início ali da construção desses equipamentos aqui com partes ditas sólidas, né, que são já circuitos integrados, tá? Transistores. Então, você consegue já perceber esse tipo de equipamento sendo construído. Então, consiste em circuitos transistorizados, né, que desempenham funções lógicas e de temporização. As vantagens, né, com relação aos relés eletrônicos, tá? Alta velocidade de operação, né, carga consideravelmente menor para transformadores de instrumentos, aí entra o TC, STP, né, menor manutenção. Então, só isso aqui também já é uma vantagem também em relação aos eletromecânicos. Os relés digitais também eles já entram nessa época aí, né, de 1960, aí entra toda essa parte aí de circuitos analógicos, né, conversão de circuitos analógicos digitais, né. Então, você tem aqui que a velocidade mais o preço, né, é um problema com relação a esses relés, tá? A ideia inicial é que essa proteção manipulada por um computador, né, iniciou, portanto, o estudo de algoritmos, já, né, você já começa a implementar algoritmos dentro desse tipo de relés, encarando as complexidades da área, né, de cada sistema, né, que não é muito fácil, tá, gente, você dimensionar relés para um sistema de potência, tá? Então é algo realmente não muito fácil. Os relés eletrônicos, né, gerenciados por microprocessadores específicos, né, digitais, né, para este fim, onde sinais de entrada de grandezas e parâmetros digitados são controlados por um software, né, que processa a lógica de proteção através de algoritmos. Né. O relé digital ele pode simular um relé, olha só, então necessariamente às vezes não é um relé, né, então ele pode simular um relé, ou todos os relés existentes num equipamento só, olha só, né, então um salto aí gigantesco dentro da área de potência, né. Produzindo ainda outras funções, ó, medição de grandeza, entradas, né, associadas, sendo conhecido como relé multinação. Né? Então você tem aí, num equipamento só, você pode implementar muitas funções, né, desses relés digitais. Então, uma das grandes vantagens dele é a auto-checagem, né? A flexibilidade, só esse fato de você instalar um relé e você ter várias funções, múltiplas funções, então é algo muito flexível. Mais versáteis e poderosos que os relés eletromecânicos ou eletrônicos convencionais. Né? Os convencionais eletrônicos eram muito pé duro, como a gente pode dizer. Né? Os digitais eles são bem mais flexíveis, né? Que você pode implementar muitas funções. O relé digital ele pode efetuar muitas funções, como proteção, supervisão de rede, transmissão de sinais, né? Religamento de disjuntores, identificação do tipo de defeito, oscilografia, né? Algo muito importante aí para você entender quais foram as causas do seu curto-circuito, né, da sua falta dentro do sistema de potência. Aí entra toda a questão da memória de massa, né, então fica tudo registrado. E a sincronização do tempo também, via GPS, então é algo realmente muito versátil. Tá? Então os relés digitais eles têm vários tipos. Tá? E os relés numéricos, né, eles são também relés microprocessados, né, que mostram várias vezes por ciclo as grandezas elétricas medidas, né, armazenam os valores instantâneos e posteriormente convertem o sinal analógico a digital. Então, já que já é um avanço em cima dos relés digitais. Né. Geralmente esse tipo de relés utilizam microprocessadores. Tá. Então, aqui praticamente é um computador. Né, um computador dentro de um equipamento bem especializado para aquele processamento daquela informação que você obtém do sistema. Né. Então, na atualidade, esses relés são confiáveis, né,
principalmente pelo avanço do software e de hardware, né, que a gente teve nos últimos anos, porque não adianta de nada você implementar também muita função se o hardware ele não consegue fazer o processamento rápido daquilo dali. Como a gente viu, ele tem que trabalhar numa faixa de tempo muito pequena, né? Então, se o relé ele não consegue trabalhar dentro daquela faixa ali, né? Então ele não tem, não cabe ali dentro do sistema, né? Então, ele avançou muito, né? Também devido ao avanço aí dos softwares e dos hardware, né? Ao longo do tempo, e proporciona uma grande quantidade de funcionalidades, né? Com melhor custo-benefício atualmente. Tá? Então, a grande pergunta às vezes que muitas pessoas fazem é o seguinte: por que não troca então todos os relés eletromecânicos por relés microprocessados, né? Que são ditos relés numéricos? Primeiro é o custo, não é isso? Então você não é só apenas trocar, porque é como se fosse aquela história, é trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Você não vai desligar uma subestação inteira para trocar relé, né? Então você tem que fazer aquilo com a subestação em funcionamento. Você pode construir do lado, não é muito fácil, às vezes você não tem espaço suficiente para fazer a sua atualização, né? Claro que é muito importante para o sistema ele se renovando também, né? Cada vez mais na maior autonomia, né? Vamos dizer assim, ter uma gama maior de funções para a proteção do seu sistema de potência. Mas também você tem que perceber se tudo isso encaixa dentro do seu orçamento também, né? Então, quem vai trabalhar com análise de sistema de potência dentro da parte de operação vai se dar muitas vezes com esse tipo de problema, né? O orçamento, com o material que você quer escolher. Eu quero escolher um material ótimo, excelente, mas não cabe às vezes dentro do seu orçamento, né? Então, você tem que perceber essas diferenças, essas nuances, né, entre cada dispositivo e saber a função desses elementos dentro do sistema de potência para você, a partir daí, aprofundar seus conhecimentos. Cada relé desse é de cada fabricante diferente e cada fabricante tem as suas funções lógicas, né, implementadas. Como a gente viu, são algoritmos, e esses algoritmos são colocados dentro do sistema, né? Enfim, à medida que a tecnologia ela foi aumentando, também os problemas também vão juntos, né? Você tem a questão também da proteção externa, né? Devido ao ataque mesmo de agentes externos, né? Que podem provocar aí muitos problemas no sistema de potência, além dos já existentes, né? Que são curtos-circuitos, faltas, etc. Então, isso foi um pouco aí dos conceitos a respeito de relés. Claro que não é só isso, né? A parte de proteção é extremamente complexa e gigante, mas isso já é um início para você se aprofundar dentro do conhecimento dos relés de proteção, tá bom? Então, qualquer dúvida, comenta lá no mural e até mais.